Jean-Jacques Rousseau, também conhecido como Rousseau, foi um escritor suíço e filósofo social bastante destacado. Nasceu no dia 28 de junho de 1712, na Gênebra, Suíça, e faleceu no dia 2 de julho de 1778, na França. Foi considerado o mais radical e popular dos filósofos que participaram do movimento intelectual do século XVIII, o Iluminismo. Apesar disso, seu pensamento era caracterizado por se opor ao dos maiores representantes dessa corrente, como Voltaire, com quem mantinha uma profunda inimizade. Também precursor do romantismo, por defender a necessidade de uma maior conexão do ser humano com a natureza, e precursor do socialismo por causa de suas teses sobre a imoralidade da propriedade privada. E suas ideias influenciaram a Revolução Francesa, assim como também exerceu grande influência no chamado liberalismo político. O princípio fundamental de toda a obra de Rousseau é que o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade. Ou seja, ele defendia que o ser humano teria uma vida melhor quando em seu estado natural. Sendo assim, era como se o ser humano fosse um animal como qualquer outro, vivendo em um estado natural. E era puro por ainda não conhecer a moral. Não havia moral e nem propriedade. De tal modo, não existia qualquer traço de corrupção do ser humano. Mas isso mudou quando surgiu a propriedade privada, onde a partir disso foi necessário o estabelecimento de um contrato social. Esse contrato social é o artifício elaborado pelo ser humano para resolver os problemas decorrentes do estado de natureza. Com isso, instituiu-se o governo, as leis e a moral, onde acabou corrompendo o ser humano, pois ele se afastou de sua natureza. Sendo assim, a bondade natural do homem seria paulatinamente destruída e corrompida pela civilização. O pensamento de Rousseau foi um dos mais influentes para a geração de filósofos e cientistas sociais do século XIX e XX, que se propôs a refletir sobre os fundamentos da sociedade, bem como suas contradições, como a exploração, a violência e a desigualdade. Rousseau escreveu, além de estudos políticos, romances e ensaios sobre educação, religião, música, ética, autobiografia e literatura. Defendeu a aproximação entre justiça e liberdade. Era amplamente favorável na sociedade à soberania da vontade coletiva. Sua obra se caracterizou pelas observações críticas sobre a natureza do ser humano e a sociedade. Sua mais importante obra foi o Contrato Social, publicado em 1762, onde ele desenvolveu sua concepção de que soberania reside no povo. Mas também tiveram outras obras principais, como Discurso sobre as Ciências e as Artes, lançada em 1750, que foi o seu livro inaugural. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, lançado em 1755. Júlia ou a Nova Heloísa, lançado em 1761. Um romance epistolar. O Contrato Social, lançado em 1762. Obra sobre política. Emílio ou da Educação, lançado em 1762.
Obra sobre educação. Rousseau, juiz de Jean-Jacques, lançado em 1776. Os Devaneios de um Caminhante Solitário, lançado em 1782. Uma autobiografia. Confissões, parte 1, lançado em 1782. Uma autobiografia. Confissões, parte 2, lançado em 1789. Uma autobiografia. Para finalizar, deixo a frase de Rousseau. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém for tão pobre que tenha que se vender a alguém. Em 1762, Rousseau publicou Emílio, ou da Educação, considerada a sua obra mais importante. Trata-se de um romance pedagógico que conta a educação de Emílio, de seu nascimento até seu casamento. Rousseau apresenta uma nova proposta de educação, enfatizando a necessidade de educar a criança para que se torne autônoma, ou seja, tornar-se sujeito e dono de seu próprio destino, passando a pensar por conta própria, criando então um personagem, Emílio. O pensador no contexto de sua época reformulou princípios educacionais, elaborando uma educação libertadora. Na pedagogia natural, Emílio é totalmente livre, que brinca, que cai e até se machuca, afirmando assim que a função da educação é ensinar a criança a viver, a aprender e exercer a liberdade. Rousseau defende totalmente a educação natural, ou primeira, pois é a família que transmite ao filho os verdadeiros valores de um bom cidadão, apesar de que é a sociedade que molda a criança desde o nascimento. Emílio Rousseau critica fortemente a educação tradicional da época, pois era muito racionalizada, muito técnica e muito impositiva. Devido a isso, nota-se o porquê de Rousseau ser considerado o pai da educação, pois ele leva a sério a criança e reconhece a importância desse estágio. Inicia-se então uma pedagogia voltada na criança, mas não reconhecendo como adulto, mas sim na sua essência, na sua felicidade e na sua liberdade como criança. A educação negativa é essa que propõe o filósofo, na qual o papel do preceptor é, sobretudo, o de preservar a criança, deveria substituir a educação positiva, que forma a inteligência prematuramente e impensadamente. O ciclo desta nova educação é composto por 4 períodos. O primeiro período vai de 0 a 5 anos, corresponde a uma vida puramente física, apta a fortificar o corpo sem forçá-lo, período espontâneo e orientado graças ao aleitamento materno. Segundo período vai de 5 aos 12 anos, e é aquele no qual a criança desenvolve seu corpo e seu caráter no contato com as realidades naturais, sem intervenção ativa de seu preceptor. O preceptor intervém mais diretamente no terceiro período, que vai de 12 a 15 anos, período no qual o jovem se inicia essencialmente pela experiência, a geografia e a física, ao mesmo tempo em que aprende uma profissão manual ou ofício. Dos 15 aos 20 anos, compreende-se o quarto período, em que o homem floresce para a vida moral, religiosa e social. Este é o modelo de educação proposto por Rousseau. Segundo Rousseau, sua educação tem o poder de nos modificar. Essa ideia fica bem clara em sua frase. Nascemos fracos, precisamos de força. Nascemos desprovidos de tudo, temos a necessidade de assistência. Nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer, de que precisamos adulto, é nos dado pela educação. Percebe-se que o principal foco da obra de Emílio é o de como educar uma criança. Segundo Rousseau, o homem é moldado pela educação, sendo que ela vem da natureza, ou dos homens, ou das coisas. A educação da natureza não depende dos homens, a das coisas só em alguns aspectos. A dos homens é a única que se pode atuar. O iluminismo tinha profunda convicção na razão do indivíduo em sua moral. Esse período também foi marcado por suas contradições, em especial quando se acreditava que as classes humildes não estavam em condições de serem educadas.
Dessa forma, pode-se notar que a elite, em relação à educação, queria substituir a velha aristocracia de família, de posição e da igreja pela nova aristocracia de riqueza e inteligência. Rousseau vem justamente contrapor essas contraindicações e, para isso, propõe a fase naturalista do movimento, pensando o homem como ser ingênuo, puro, traçando um novo ideal para a sociedade. Como o filósofo Jean-Jacques Rousseau disse que em uma de suas famosas frases é que o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. A frase nos leva a perceber que as ações do ser humano não passam de um reflexo do meio em que o sujeito, indivíduo, vive e se constrói. Entende-se que na busca da concepção de Rousseau é antes entender que deixar a criança livre é compreender que essa liberdade é essencial à criança, e assim deve ser reflexiva. A concepção dele defende que a criança seja preservada o máximo de tempo que for necessário. Por exemplo, ela não deve saber o que é mentira para que não minta, o enganar para que não engane. Então, se não possui conhecimento de entendê-la, desta maneira não irá praticá-la. Segundo Hugo Asman, que foi um teólogo católico brasileiro que desenvolveu uma importante obra, o após Concílio Vaticano II. É considerado um dos pioneiros da teologia da libertação no Brasil. Ele vem dizer que Rousseau não apenas luta pela separação de um homem e um mundo velho, preconizando a Revolução de 1789, mas também anuncia o beco sem saída do modelo burguês. Rousseau não é nem racionalista nem iluminista. Seu estudo é o da essência humana, que está em constante transformação, que se altera por causas externas e históricas. O próprio Rousseau afirma no Emílio que o nosso verdadeiro estudo é a condição humana. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, nascido em 19 de setembro de 1921. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Influenciou o movimento chamado Pedagogia Crítica. E em 13 de abril de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Publicada em 1968, Pedagogia do Oprimido é uma das obras mais conhecidas de Paulo Freire. Propõe um método de alfabetização dialético e se afirma como uma concepção de mundo e orientação política para fazer frente ao quadro expoliativo e classista das formas de dominação. É um livro radical sobre o amor, o diálogo, a esperança e a humildade que propõe uma pedagogia com nova forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade. O papel da obra é trazer à consciência aqueles que querem libertar-se de toda essa farsa que se instalou no poder público do Brasil, para que possa ser planejada e construída pelos oprimidos que já venceram a concepção opressor-oprimido. Não se pode construir uma educação sem que haja superação do opressor em cada pessoa, pois se criará outra forma de se oprimir, que pode transparecer ser libertadora.